Eu só tinha saído para comprar um salgadinho apimentado. Quando voltei, meu pai estava me abraçando e chorando sem parar. Ele até se ajoelhou e começou a implorar desesperadamente. Eu te imploro, dê sua fera despertada para o seu irmão. Eu respondi dando 2 tapas na cara dele. Porque este era um mundo de domadores de feras. Todos despertavam sua própria fera ao completar 18 anos. Eu despertei um dragão abissal de inundação de grau épico. Meu irmão, por outro lado, despertou uma toupeira inútil que cava terra, mas desde pequeno ele vivia grudado em uma herdeira bilionária. Se ele casasse com ela, nossos pais subiriam na vida. Então meu pai ordenou que eu dissolvesse o contrato. Se eu recusasse, ele cortaria laços comigo. Minha primeira reação foi dizer não na hora. Se o dragão não concordasse, eu daria um jeito de levá-lo comigo. Mas o dragão tinha outros planos. Ele foi até meu irmão e se curvou em submissão. Disse que era uma criatura nobre e que só alguém com as conexões do meu irmão poderia mantê-lo. Quanto a mim, um dono falido, ele mal podia esperar para ser livre. Vendo isso, eu sorri. Se é isso que vocês querem, fiquem com ele. Juntei as palmas das mãos e quebrei a corrente do contrato. Uma dor lancinante explodiu na minha mente. O dano era permanente, mas eu não queria um dragão que virou as costas para o mestre. Cerrei os dentes contra a dor e me mantive de pé. Com a visão turva, vi Jiang Zhenhai correndo, agora arrependido. Mas ele pegou o cristal do dragão e pressionou no peito do meu irmão, Jiang Hai, selando o novo contrato. Jiang Hai não se conteve. Ele jogou a cabeça para trás e riu. O fogo da vingança acendeu no meu peito. É só um dragão de grau épico, não é? Um dia eu vou tomar essa fera traidora de volta com minhas próprias mãos e despedaçá-la. Meus olhos ficaram frios. Virei e caminhei até a porta, cada passo mais pesado que o anterior. A voz do meu pai veio atrás. Não me culpe por isso. Soltei uma risada seca. Eu não te culpo. Mas aconteça o que acontecer depois. Não ouse me culpar. O teste inicial da escola começava em 3 dias. Só quem passasse poderia entrar na Universidade Spark. Eu precisava de um novo contrato antes disso. Vendi o pingente de jade da minha avó por 200.000 yuans. Peguei um táxi para a maior casa de comércio de feras de Nanyang, a Casa Wanshou. Fui direto ao 8º andar, a seção de feras raras. Dezenas de feras de todos os tipos estavam lá. Mas ao ver os preços, tudo custava 500.000. O lobo da lua prateada custava 800.000. 800.000. Eles que deveriam ser assaltados. Esfreguei o nariz, sem graça, e apertei meus 200.000. Parei uma vendedora e perguntei, você tem algo mais barato? Ela sorriu e balançou a cabeça. Este andar é só de feras raras. Para algo mais barato, olhe a seção de grau excelente. Saí decepcionado, mas ela acrescentou. Tem umas feras danificadas no porão, bem mais baratas, mas a qualidade é inferior. Não hesitei, me leve lá. Com só 200.000 é minha única chance. Segui ela até o porão. O ar era frio e denso, com gaiolas de ferro enferrujadas espalhadas pelo lugar. Caminhei entre as gaiolas, analisando as feras. Nada me chamou a atenção. Estava perdendo a esperança. Então vi uma gaiola no canto, um olhar, e uma enxurrada de informações quase explodiu na minha visão. Fui rápido e achei uma tartaruga pequena, do tamanho da palma da mão. Quando me viu, ela lutou para levantar a cabeça. Nossos olhos se cruzaram e naquele olhar vi um pedido de socorro desesperado. Nome: Tartaruga Espiritual de Água Ventral. Grau: Raro. Caminho de evolução: Tartaruga Demônio Espiritual Negra de grau épico. Caminho de fusão: 1. Tartaruga Dragão de Casco Rúnico Imortal. Caminho 2. Tartaruga Sagrada do Rio Abissal Lendária. 26 caminhos de fusão no total. Fiquei chocado. Era o maior número que já vi. Espere. Parei de repente. Meus olhos travaram no último caminho. Tartaruga Negra de Gelo Mortal de Ossos Frios Lendária. Seria essa a tartaruga negra das lendas que imaginei? Minha boca secou. Toquei o casco rachado. O sorriso do meu irmão e a indiferença do meu pai voltaram à mente. Sentindo minha fúria, calor irradiou das rachaduras do casco da tartaruga. Olhei para baixo e vi o reflexo do dragão na água turva. Então a tartaruga levantou uma garra e dispersou o reflexo. Olhei para a criatura com admiração e decidi que o dragão seria o primeiro degrau no caminho da tartaruga. Por sorte, no depósito da casa Wanshou, havia uma serpente de água fria danificada, exatamente o que a fusão exigia. Tirei a tartaruga da gaiola, peguei a serpente no canto e disse, vou levar essas duas. A vendedora viu minha tristeza e não discutiu. Ela disse, tudo bem, 50.000 cada, 50.000 estava dentro do orçamento. Eu estava com pressa para extrair as cartas espirituais, então paguei os 100.000 na hora. O sorriso dela aumentou e ela me levou ao andar principal. Eu disse, ainda tenho 100.000. Pode pegar 3 materiais para mim? E dei os nomes necessários para a fusão. Enquanto ela saía, todos os olhos no salão se voltaram para mim. Olha aquele cara. Comprou 2 feras quebradas. Será que enlouqueceu? O que ele vai fazer com isso? Usar como peso morto? As palavras chegaram aos meus ouvidos. A tartaruga e a serpente se encolheram, soluçando baixinho. Senti o tremor contra minha pele. Encarei quem zombava delas com um olhar frio e firme. Então falei para as duas. Não escutem eles. Vocês não são peso morto. Eu escolhi vocês. E isso faz de vocês as melhores do mundo. As duas me olharam incrédulas. Lenta e cuidadosamente levantaram suas cabeças. Olhei para elas e balancei a cabeça com firmeza. Ninguém fala assim das minhas feras. Nisso, a vendedora voltou com 3 caixas.
Os materiais consumiram os 100 mil restantes. Eu estava totalmente quebrado. Peguei os materiais, saí da casa One Show e fui para o hotel. Fechei as cortinas. Eu não sabia o que a fusão traria. Algo tão surreal não podia ser visto por ninguém. Vou deixar vocês mais fortes agora. Pode doer um pouco. Se for demais, me peçam para parar. Elas assentiram e fizeram um voto silencioso. Mesmo que a dor nos mate, não vamos gritar. Vamos ficar fortes e proteger esse mestre gentil. Abri as caixas e preparei os materiais. Um caixão submerso no abismo, água do rio do submundo e um nó de ligação. Vamos começar. A fusão foi tranquila. No fim, as duas desmaiaram de dor sem emitir um som sequer. Meu coração doeu por elas. Da próxima vez, não sejam tão duras. Mesmo sem ficarem fortes, eu teria ficado com vocês. Então, um pilar de luz dourada as envolveu. Uma onda invisível atravessou as paredes e disparou para o céu, espalhando luz. Felizmente, todas as frestas do quarto estavam bem vedadas. Ninguém lá fora notou nada. No escritório do governador de Nanyang, Su Tinglan estava em uma reunião sobre a nova fenda. No momento seguinte, um estrondo ecoou. Uma fissura cortou a mesa de reunião. As pupilas de Su Tinglan se contraíram. Ela olhou pela janela para a cidade. Nunca tinha visto uma aura dourada assim. Algo capaz de liberar tanta energia era uma fenda poderosa, ou uma fera lendária surgindo. Ela logo descartou a segunda opção. Ninguém falava de uma fera lendária há 1000 anos. Como uma apareceria em Nanyang? Sua expressão ficou séria. Ela disse: comecem uma varredura completa em todas as fendas ao redor de Nanyang agora. Enquanto isso, no quarto de hotel, a luz dourada sumiu. Verifiquei a tartaruga e a serpente. Ambas mudaram além do reconhecimento. A tartaruga cresceu, ficando do tamanho de uma bacia. As rachaduras no casco tinham cicatrizado. Agora coberta por traços azul-gelo, um pequeno caroço de ouro-gelo cresceu no topo da cabeça da serpente. Ela atingiu 1 metro de comprimento. A cauda da serpente negra estava enrolada no casco. As duas pareciam ter se tornado uma só. Olhei para elas, ainda dormindo, e respirei aliviado. Com o coração acelerado, verifiquei a nova descrição. Nome: tartaruga negra de gelo mortal de ossos frios. Grau: lendário. Não pode ser fundida novamente. Ela se tornou uma tartaruga lendária. Eu não conseguia conter a emoção. Grau lendário. Um poder que só vi na TV e agora era real. A tartaruga não tinha comparação com o dragão abissal. Tentei acalmar meu batimento cardíaco. A traição da noite anterior ainda passava na minha mente. Logo, o dia do teste chegou. A entrada estava lotada. Estudantes falavam de suas feras e buscavam times. Os monstros lá dentro eram ferozes. Para a maioria, formar times era a única escolha sensata. Assim que cheguei, vi um rosto familiar. Jian Hai estava com o braço em volta da noiva, Lin Yatin. O dragão abissal pairava sobre eles. Estudantes se aglomeravam tentando chegar perto de Jian Hai. Chefe, você é incrível, um dragão de grau épico. O primeiro lugar é seu. Um estudante apontou para mim na entrada. Chefe, aquele não é seu irmão? Não disse que ele tinha uma toupeira inútil? Como virou uma tartaruga? Sorri e fiquei observando, curioso para ver como meu querido irmão explicaria isso. Jian Hai parecia inquieto sob meu olhar, então Lin Yatin falou. Ele obviamente se livrou da toupeira. Quem ia querer uma coisa inútil daquelas? E outra, ele deixou de ser irmão do Jian Hai faz tempo. Cuidado com o que diz por aqui. Ela se encostou em Jian Hai. Não pude evitar rir. Meu irmãozinho realmente sabia distorcer a história. Desde quando eu despertei uma toupeira inútil. Mas não era hora de vingança. Quando estivéssemos lá dentro, eu teria meu momento. Jian Hai deu um suspiro resignado e veio até mim com Lin Yatin. Ele disse: por que se dar ao trabalho de trazer uma tartaruga inútil só para morrer? Sorri friamente. Jian Hai, é uma pena que você nunca tenha virado ator. Não estou aqui para discutir. Vou te dar um conselho? Pausei e olhei para ele com desprezo. Lixo continua sendo lixo. Roubar algo de alguém não muda o que você é. Virei para sair. Jian Hai gritou furioso. Você, lixo, ainda está falando demais? Vou te dar uma lição que não vai esquecer. Então, para o dragão, disse: vai estilhaçar o casco daquela tartaruga. O dragão avançou antes mesmo dele terminar a frase. Sua cauda roxa ficou afiada como uma lâmina e veio cortando em direção à minha fera. Olhares de pena surgiram na multidão. A fera daquele cara ia acabar muito machucada. O que ele esperava tendo um irmão com um dragão? Aos olhos deles, eu não tinha chance de reagir a tempo, mas no instante em que a cauda atingiu o casco, um escudo de água surgiu e absorveu o golpe. Impossível. Como ele reagiu tão rápido? E mais, aquela tartaruga bloqueou o ataque de um dragão. Suspiros surgiram por todos os lados. Até Jian Hai parecia chocado. Isso não é possível. Nisso, uma risada baixa chegou aos ouvidos de todos. Olhei para Jian Hai com um sorriso divertido. Eu disse: sabia que você faria algo assim, já que deu o primeiro passo. Não diga que não fui justo. Nesse momento, o sino tocou. O teste inicial tinha começado oficialmente. Os estudantes se espalharam, franzi a testa e segurei minha fera com a mão levantada. Jian Hai aproveitou a abertura, pegou a mão de Lin Yatin e correu para a entrada. Antes de sumir, ele olhou para trás com um sorriso. Inútil. Vamos ver como você morre aí dentro. Olhei para ele com desprezo frio e caminhei para a entrada com minha fera ao lado. Dentro do espaço do teste, me vi em uma selva densa. Orbes de detecção circulavam acima, vigiando tudo.
Pelas regras, eu precisava matar monstros e ganhar pontos, ficando entre os 1000 melhores da aliança. Verifiquei o tempo, 3 horas até o fim. Eu precisava me mover. Xuanbao, desta vez vamos buscar o primeiro lugar. Xuanbao foi o nome que dei para esconder sua identidade como tartaruga negra. Xuanbao assentiu com firmeza, olhos atentos. Dei um tapinha na cabeça dele e entramos na floresta. Encontramos o primeiro monstro quase imediatamente. Um lobo de madeira de 2 metros com pelos azul prateados. Nome: Lobo Presa de Trovão. Nível Bronze 2. Nosso primeiro encontro foi uma fera de nível 2 e do tipo raio. Para a maioria, era um péssimo sinal. Um movimento errado e poderia significar a morte. Minha expressão se manteve firme. Xuanbao, acabe com ele. Xuanbao esperava por isso. A fúria da batalha queimava em seu núcleo. Era sua primeira luta desde a transformação. Ao meu comando, uma onda de água azul profunda ondulou pelo seu corpo. Ele avançou. A onda de água desviou facilmente a mordida de raio do lobo, quebrando 2 de seus dentes no processo. O lobo voou para trás e bateu em uma árvore. Eu disse, use a névoa do abismo Yin. Xuanbao abriu a boca e exalou um redemoinho de vapor de água azul escura. A névoa envolveu o lobo. Um uivo ensurdecedor cortou o ar. Quando a névoa baixou, apenas um conjunto limpo de ossos de lobo restou no chão. Um orbe de energia subiu do esqueleto e afundou em Xuanbao. Senti a mudança em Xuanbao. Só mais uma morte de nível 2, e ele provavelmente chegaria ao nível 2 também. Mas o que mais me surpreendeu foi que a tartaruga negra tinha derrotado o lobo de nível 2 com um único golpe. Xuanbao, você é incrível. Me agachei para dar um abraço e vi que ele estava chorando. Eu entendi. Estava empolgado demais. Passou tanto tempo naquele porão escuro da casa Wanshou, aguentando apenas zombaria e desprezo. Agora finalmente ele tinha se libertado de tudo aquilo. A imensidão da lacuna foi finalmente liberada. Esfreguei sua cabeça gentilmente. Esse tipo de vida ficou para trás. Vocês dois vão se tornar as feras mais fortes do mundo. Ambos assentiram com força. Lágrimas escorriam por seus rostos. Eles juraram silenciosamente que, a partir daquele dia, dariam suas vidas para proteger seu mestre. Então seguimos em frente, caçando presas mais fortes. Depois do lobo, começamos a buscar alvos mais difíceis. Cerca de 10 minutos depois, nosso segundo monstro apareceu. Um escorpião de cauda venenosa de nível bronze 2. Podia ser do tipo veneno, mas não era páreo para Xuanbao. A névoa do abismo Yin se instalou sobre ele. Em segundos, nada restou além de ossos. Um orbe de energia subiu da carcaça e entrou na cabeça de Xuanbao. Verifiquei seu status imediatamente. Xuanbao tinha avançado direto para o nível bronze 2. Antes que eu pudesse comemorar, uma onda de força espiritual inundou minha mente. Meu próprio nível subiu para bronze 2 também. O nível de um domador segue o de suas feras, e conforme a força espiritual cresce, há a chance de contratar ainda mais feras no futuro. Estendi a mão e acariciei a cabeça da tartaruga, radiante de alegria. Depois disso, fomos mais fundo na floresta, caçando os monstros de nível mais alto que pudemos encontrar. Cada fera que passamos, nível 1 ou 2, derrotamos sem exceção, e minha pontuação subiu como um foguete. Na sala de monitoramento da escola, o supervisor Wu Yang estava ocupado enviando imagens para a sede da Aliança. Passos vieram de trás. Era o diretor da escola, Liu Yafeng. Ele caminhou rapidamente, olhos fixos no ranking na tela principal, e perguntou: quantos da nossa escola entraram nos 1000 melhores? Wu Yang balançou a cabeça. O grupo deste ano é mais fraco, só 3 conseguiram até agora. O diretor Lu balançou a cabeça decepcionado. Wu Yang continuou. E só Jiang Hai, o do dragão de grau épico, entrou nos 200 melhores. Sua pontuação mal passou de 1000. Os outros 2 estão fora dos 800. O diretor Lu suspirou. Este ano toda a aliança está sofrendo. Menos de 200 estudantes atingiram 1000 pontos. Nesse ritmo, vamos perder o desafio mundial contra o clã dos demônios encantadores de novo. Wu também suspirou. Se a aliança perder de novo, serão 10 derrotas seguidas. Assim que ele se virou para voltar a organizar as imagens dos estudantes, um nome brilhou na parte inferior da tela. Escola Nanyang, Jiang Lin. Jiang sorriu e estava prestes a chamar o diretor quando viu o nome disparar como um foguete, passando do 500º lugar em um piscar de olhos. Diretor, olhe isso. Liu Yafeng, já quase na porta, voltou. Seguiu o olhar de Wu Yan para o ranking da aliança. No tempo que levou para olhar, meu nome já tinha subido para o 100º lugar, e a pontuação ao lado do meu nome ainda subia em um ritmo aterrorizante. Tinha acabado de passar de 2000. As pupilas de Liu Yafeng se contraíram. Ele encarou o nome sem piscar. Como uma pontuação pode subir tão rápido? Wu Yang suspeitou de um erro de dados. Até Jiang Hai, com sua fera de grau épico, mal tinha passado de 1000. E eu o tinha ultrapassado em 1000 pontos em questão de minutos. Ele rodou diagnósticos em tudo, até enviou um relatório para a sede da aliança. Nenhum erro foi encontrado. Liu Yafeng tentou manter a compostura, mas os cantos de sua boca se recusaram a cooperar. Minha pontuação já tinha passado de 3000, me colocando entre os 10 melhores da aliança. A diferença entre mim e o primeiro lugar era de apenas 600 pontos, e eu não mostrava sinais de desaceleração. O diretor Liu gritou: coloquem o feed de vigilância dele agora. Se bem me lembro, ele era o irmão mais velho de Jiang Hai, mas diziam que ele só tinha despertado uma toupeira comum. Wu Yang já tinha entendido a importância da situação. Ele colocou meu feed ao vivo no monitor. Meu nome continuava subindo. Eu tinha chegado ao primeiro lugar e minha pontuação tinha passado de 5000. Liu Yafeng esqueceu as aparências e foi direto para a tela assistir. No feed, eu estava me movendo ao lado da tartaruga, seguindo um riacho mais fundo na floresta. Em uma inspeção detalhada, tanto o domador quanto a fera já tinham chegado ao nível bronze 4. Xuanbao, você tem certeza que sentiu um monstro de nível 6 mais à frente? A tartaruga deu um aceno firme, olhos inabaláveis. Meia hora restante. Hoje vamos descobrir o quão forte um monstro de nível 6 realmente é.
10 minutos depois, com certeza, um monstro de nível bronze 6 apareceu. Urso de espinha dorsal. Nível bronze 6. Olhei para o urso marrom escuro. Até a pressão de sua aura de nível 6 era de uma classe diferente de qualquer coisa inferior. Se Xuan Bao estivesse no nível 5, eu não me preocuparia, mas estávamos apenas no nível 4, 2 níveis abaixo. Mas o que me deixou ainda mais chateado foi que eu não era o único presente. Uma equipe de 5 pessoas era coada pelo urso de espinhos, empurrada cada vez mais para a beira do riacho. Um colega gritou com a voz rouca: "Chefe, podemos sair daqui? O que você teme? Ele já está perdendo o fôlego. Continuem." Janhai agarrou um dos seus companheiros pelo braço e o empurrou para frente. Eu assisti a tudo. Era exatamente assim que meu irmão mais novo sempre foi. Ele faria qualquer coisa pelo seu próprio ganho. Que coincidência. Meu querido irmãozinho. Observei em silêncio frio, esperando o momento certo. O colega que foi empurrado tentou recuar, mas foi cortado pelo dragão das enchentes. Ele estava preso, sem como avançar, sem como recuar. O urso de espinhos não hesitou. Um golpe furioso e tudo acabou. Zanghai não vacilou, nem por um segundo. Ele estendeu a mão e agarrou outro colega. Sua vez. O rapaz nem processou o que estava acontecendo antes de ser jogado direto na frente do urso. Com os olhos em chamas, ele gritou com seu último suspiro: "Janhai, seu lixo." Zanghai nem piscou. Ele jogou o último colega também e lançou um olhar ao dragão. Ache o momento, imobilize o urso e ganhe tempo para ele e Lin e Atin fugirem. O urso de espinhos viu outro corpo voando em sua direção. Ele lançou sua fúria de 1000 espinhos pronto para acabar com ele, mas suas patas desaceleraram. Sem aviso, um véu de névoa azul escura engoliu o urso. Um uivo de partir a alma surgiu lá de dentro. Quando a névoa se dissolveu, tudo o que restou do temível urso de espinhos eram ossos. Zhang ficou rígido. Ele agarrou Lin Yatin e girou para correr, mas descobriu que não conseguia se mover. Quanto tempo, irmãozinho? Minha voz o alcançou antes de mim. Zanghai se virou incrédulo ao me ver chegar. Sorri gentilmente, estendi a mão e dei um tapinha no rosto dele. O que foi? Não consegue nem me chamar de irmão? No mesmo instante, uma esfera de energia subiu da carcaça do urso e entrou na cabeça de Xuan Bao. Xuan Bao avançou direto para o nível bronze 5. A força que pressionava Zanghai aumentou. Ele sentiu o peso em suas costas dobrar. Lin Yatin desabou no chão. As pupilas de Zanghai encolheram. Naquele momento, eu parecia um demônio para ele. Ele cuspiu. Maldito. Vá para o inferno. Seus olhos endureceram. A cauda do dragão abissal cortou o ar. Execução das sombras ativada. Mirou direto em mim. Nunca houve contato. O domínio da tartaruga negra de Xuan Bao bloqueou cada centímetro. Meus olhos ficaram frios. Janghai, você realmente não se segura. Aquele golpe era para me matar. Respirei fundo e pisei em Janghai, jogando-o no chão. Fiquei sobre o rosto dele e disse: "Você e nossos pais já pensaram que chegaria a esse ponto? Tem horas que eu realmente quero te matar." Janghai nunca esteve tão perto da morte. Seus olhos se encheram de terror e sua voz saiu trêmula. "Por que essa tartaruga é tão forte? Este é o espaço de teste. Você não pode me matar aqui." As palavras saíram quase como um grito, medo saturando cada sílaba. Recuei meu pé. "Claro, eu não vou te matar." Virei para olhar o dragão, agora imobilizado por Xuan Bao. "Mas vou te dar um gostinho do que está por vir." "Xuan Bao, segure o dragão." Xuan Bao soltou um som grave e travou o dragão com uma força opressora maior. O dragão abissal caiu direto do céu. Xuan Bao estava 2 níveis acima dele. O dragão não era páreo. Enfiei a mão no bolso e tirei uma pequena lâmina. Zanghai gritou: "O que está fazendo com meu dragão?" "Seu dragão?" Eu ri. Pressionei a lâmina na escama reversa do dragão e cortei tudo, carne e tudo mais. O dragão abissal guinchou de dor, lutando contra a pressão de Xuan Bao, incapaz de mover um músculo. Virei a lâmina para o caroço preto na cabeça do dragão e arranquei aquilo também. "Pare com isso. Pare!" De Janghai estavam injetados, seu rosto contorcido em fúria impotente. Mas naquele exato momento, o espaço ao nosso redor começou a mudar. O teste de 3 horas acabou. Cada aluno foi puxado da floresta para a arena da segunda fase. De volta à sala de monitoramento, o diretor Liu Yifeng encarava o último quadro congelado da minha transmissão com olhos cheios de admiração. Wu Yang enviou as imagens mais recentes para a sede da aliança. O ranking final do teste foi definido com o primeiro lugar. Escola Nanyang, Jiang Lin, 10.860 pontos, rank S. Em segundo lugar, bem abaixo, Su Xiaoxiao, com apenas 2.600 pontos. O coração do diretor Liu martelava enquanto ele encarava o nome no topo da tela. A cidade de Nanyang acabava de produzir o primeiro rank S da aliança. Ele mal conseguia se conter. Antes que pudesse se recuperar, a porta da sala foi aberta com um chute. A governadora Su Tinglan entrou. Ela encarou o diretor diretamente. "Qual é a história desse Jiang Lin? A sede da aliança não para de me ligar." O diretor Liu deu uma risada impotente e contou tudo. Depois apontou para a imagem congelada no monitor e disse: "Em mais de 60 anos nunca vi nada como aquela fera." Su Tinglan olhou para a tela. Aquela combinação de tartaruga e cobra negra derrotou o urso de espinhos em um único golpe? O diretor disse que sim. Su Tinglan ainda não conseguia acreditar. Uma tartaruga nível 5 do tamanho de uma bacia matou um urso nível 6. Mas a verdade completa teria que esperar até o fim do teste para ela perguntar pessoalmente. Abram a transmissão da segunda fase. Xuan Bao e eu entramos em uma sala com menos de 100 metros. Cada parede era feita de cristal de fronteira. Éramos só nós dois. Guardei a escama reversa e o chifre do dragão que arranquei no meu bolso.
Hai. Com o dragão abissal gravemente ferido, não tem como você entrar na Universidade Spark agora. A segunda fase não era mais sobre caçar monstros por pontos. Era sobre quanto tempo cada aluno conseguia sobreviver contra marionetes. Os pontos acumulavam conforme você durava. Respirei fundo e me firmei. A porta de pedra se abriu. Uma marionete de teste feita de aço rochoso entrou. Nível bronze 2. Não hesitou por um segundo. Passou direto por Xuan Bao e avançou contra mim. Xuan Bao, ataque. Xuan Bao obedeceu instantaneamente, primeiro usando pressão para desacelerá-la, depois liberando a névoa do abismo Yin e dissolvendo a marionete em metal líquido. Encarei a poça de aço derretido e respirei fundo. As marionetes não visavam a fera primeiro, iam direto no domador. Fiquei atrás de Xuan Bao imediatamente. Eu estava no nível bronze 5, mas sem habilidades despertadas. Eu não era diferente de uma pessoa comum. Domadores só desbloqueiam habilidades inatas no nível diamante. Antes disso, eram como qualquer um em uma luta, então a porta de pedra abriu de novo. Uma marionete mais poderosa saiu. Xuan Bao se moveu primeiro, me envolvendo no domínio da tartaruga negra. A nova marionete era forjada de rocha flamejante. Marionete de fogo, nível bronze 3. Não perdeu tempo. Levantou o braço esquerdo, mirou em mim e disparou 3 rajadas rápidas de chamas. Não tive tempo de reagir. Felizmente, o domínio da tartaruga negra de Xuan Bao me protegeu. Saí ileso. 3 minutos se passaram. Depois que a marionete de trovão nível 5 foi destruída, a próxima onda mudou. Encostei na parede e vi 2 novas marionetes entrarem. Uma de madeira e uma de terra, ambas nível bronze 5. Continuei me movendo, garantindo ficar fora do alcance delas. Um golpe e o teste acabaria. Enquanto isso, na sala de monitoramento, a governadora Su Tinglan finalmente viu do que eu era capaz. E eu não era mais rank esse. Minha pontuação ultrapassou 20.000. Eu me tornei o primeiro rank esse registrado. As pupilas de Su Tinglan contraíram. Ela encarou fixamente o nome na tela. A última vez que um rank esse apareceu na Aliança Spark foi há 2000 anos. Dentro do espaço de teste, eu tinha superado os desafios mecânicos. 9 minutos agora, mas eu estava ficando sem espaço. 10 marionetes nível bronze 5 de repente tiveram seus núcleos girando furiosamente, elementos se fundindo. Então elas se fundiram em uma única marionete colossal, 5 metros de altura, mudando por todas as cores do espectro. Eu não esperava por isso. Fiquei chocado. A marionete gigante tinha saltado direto para o nível prata. Xuan Bao não conseguiu vencê-la, e claro, perdemos no final. Tempo de sobrevivência travado em exatamente 1000 segundos. Pontuação final, mais de 30.000 pontos. Classificação, rank esse. Su Tinglan estava atônita demais para falar. Ela nunca tinha ouvido falar de uma pontuação de 30.000 nos testes da Aliança Spark. Quando o sistema foi projetado, o limite superior foi definido sob a suposição de que ninguém jamais o quebraria, pois exigiria uma fera de grau lendário. Tinglan lembrou da poderosa onda de energia que varreu Nanyang no dia anterior. Na época, ela suspeitou de uma nova fenda interdimensional. Agora ela achava que tinha encontrado a resposta. Ao mesmo tempo, saí do teste com Xuan Bao e voltei à entrada. A maioria das pessoas já tinha ido embora. Havia apenas algumas pessoas ali. Mas no momento em que saí, um grito de pura fúria veio atrás de mim. Eu vou te matar! Era Zhang Hai. Com o dragão ferido, ele durou 3 segundos na segunda fase antes de falhar e ficou esperando na entrada. Sua pontuação caiu para fora dos 1000 melhores, tirando qualquer chance de aplicar para a Universidade Spark. Os olhos de Zhang Hai estavam injetados. Ele puxou uma adaga e avançou contra mim. Soltei uma risada fria, saquei minha pequena lâmina e joguei a adaga dele longe. Eu conhecia a habilidade de luta desse irmão melhor que ninguém. Eu disse, meu querido irmãozinho, você é um caso perdido. Zhang Hai tropeçou no chão. Ouvindo isso, sua fúria enterrada explodiu. Ele tentou avançar de novo, quando dezenas de funcionários apareceram do nada, cercando Zhang Hai e me isolando em um círculo. O da frente me olhou com expressão grave. O diretor quer que você vá à sala de monitoramento. Pisquei. Parecia que meu desempenho tinha chamado a atenção do diretor. Eu ainda não sabia minha pontuação. Cercado por funcionários, fui guiado para longe da entrada. Pouco antes de desaparecer, me virei. Olhei para Zhang Hai no chão com olhos frios e vazios. Você deveria se considerar sortudo. Se matar fosse permitido no teste, seu corpo já estaria frio. Saí sem olhar para trás. Os olhos de Zhang Hai eram uma teia de capilares rompidos, encarando a silhueta que diminuía na distância. Ele teria me despedaçado com as próprias mãos se pudesse. O dragão abissal estava ao seu lado, claramente em estado crítico. Afinal, eu tinha levado suas partes mais vitais. A escama reversa e o chifre nascente. Lin Yatin segurou a mão de Zhang Hai. Venha comigo. Vou te levar ao melhor curandeiro que encontrar. A expressão de Zhang Hai era sombria. Uma única lágrima de sangue escorreu lentamente pelo canto do seu olho. Após um longo silêncio, ele disse: Yatin, me ajude. Lin Yatin assentiu. Zhang Lin, fique tranquilo. Antes da avaliação da Universidade Spark, a família Lin fará ele desaparecer para sempre. Naquele momento, o dragão abissal recobrou a consciência. Seus olhos roxo-escuros fixaram na direção em que fui, cheios de ódio. Ódio por eu ter encontrado um jeito de ficar mais forte e nunca ter contado a ele. Se tivesse, ele nunca teria escolhido aquele Zhang Hai inútil. Ódio por eu não ter mostrado consideração pelo que éramos e friamente arrancado sua escama e chifre. Enquanto isso, na sala de monitoramento da escola, cheguei com a escolta. O diretor Liu Yifeng deu um passo à frente e apontou para uma mulher marcante.
Esta é a governadora de Nanyang, Su Tinglan. Depois, ele apontou para um homem de meia idade, com modos visivelmente mais respeitosos. Este é o instrutor-chefe Xu Xian, enviado pelo distrito militar. Ele supervisiona a justiça dos testes em todas as cidades. Minhas pupilas contraíram. Aquele nome ressoava em cada canto da aliança, porque Xu não era apenas um domador de grau sagrado, ele era o homem que venceu o primeiro lugar no desafio mundial contra o clã Rei Dragão 10 anos atrás. Eu imediatamente fiz uma reverência respeitosa. Governadora, instrutor-chefe, Xu Xian deu um leve aceno, sorriu e me ajudou a levantar. Seu nome deixou toda a sede militar em polvorosa. Parabéns por ficar em primeiro lugar em toda uma aliança. Classificação rank esse, pontuação total acima de 30.000, primeiro lugar na aliança. Fiquei genuinamente surpreso. Os resultados superaram tudo o que eu esperava. Eu não imaginei que quebraria um recorde da aliança. Xu Xian deu um tapinha no meu ombro. Por sua causa, tanto a aliança quanto a liderança militar estão em alvoroço. É tão dramático assim? Cocei a nuca e dei uma risada sem jeito, então a expressão de Xu Xian ficou séria. Várias facções importantes já te marcaram como uma ameaça, simplesmente por ser o primeiro rank esse da história. De onde veio essa sua fera inicial de grau lendário? Meu coração falhou uma batida. Xu Xian tinha visto através de mim, o que fazia sentido. Ele era um domador de grau sagrado. Seria muito mais surpreendente se ele não tivesse reconhecido o grau lendário de Xuanbao. Ajustei minha expressão rapidamente e disse: encontrei Xuanbao enquanto procurava vegetais selvagens nos arredores do sul. Estava deitado inconsciente perto de um riacho. Quando cheguei lá, ainda havia ondulações espaciais ao redor. Ondulações espaciais. Poderia ter sido uma fenda de submundo? A frase surgiu na mente de Xu Xian imediatamente. Este mundo tinha dois tipos de fendas. Fendas mundiais conectavam-se a mundos vastos e completos, como o mundo dos dragões ou o mundo dos demônios que a Aliança enfrentaria este ano. A grande maioria desses mundos era hostil à humanidade, planejando absorver a Aliança. Então, a Aliança enviou suas forças de elite para mover todas as 36 fendas mundiais para a Sonagechil, para a zona de guerra na fronteira, muito além da muralha protetora. Fendas de submundo, por outro lado, conectavam-se a reinos secretos menores e incompletos. Os de alto nível podiam até servir como vantagem em desafios mundiais. Ouvindo minha explicação, o primeiro pensamento de Xu Xian foi que uma fenda de submundo de grau lendário tinha aparecido. Uma fenda daquele nível já era um recurso estratégico. Observei a expressão de Xu Xian e acrescentei: mas as ondulações espaciais duraram apenas alguns segundos antes de desaparecerem. Achei que era seguro, então fui lá e peguei Xuanbao. Dei um tapinha na tartaruguinha enquanto dizia. O olhar de Xu Xian ficou parado. Ele já tinha percebido que eu estava mentindo, mas mentir era aceitável. Ele não esperava uma resposta real para começar. Você é esperto, não vou enrolar então. Minha tarefa principal aqui é relatar sua situação real à sede. Minha segunda razão, estou aqui pelo exército e preciso da sua ajuda. Diz respeito ao desafio mundial deste ano. Franzi a testa. O desafio mundial? Xu Xian não disse mais nada. Ele olhou de lado para Su Tinglan. A governadora entendeu a deixa imediatamente e saiu com o diretor Liu e Wu Yang. Agora éramos só eu e Xu Xian. Ele moveu a mão e uma barreira à prova de som surgiu ao nosso redor. A voz de Xu Xian era grave. Este assunto é extremamente sensível, não pode sair desta sala. Você já sabe que nosso oponente no desafio deste ano é o mundo dos demônios. Os demônios são poderosos, especialmente em ataques mentais. As chances da aliança contra eles são muito baixas. Assenti. Eu tinha visto as notícias online. Xu Xian projetou um mapa da fronteira da aliança e disse: perdemos 9 desafios seguidos. Então ele se virou e olhou diretamente para mim, com expressão dura. Se perdermos de novo este ano, sabe o que 10 derrotas consecutivas significam? Significa que a aliança deve ceder território. Fiquei chocado. Eu não sabia que as coisas tinham chegado a esse ponto. Nunca houve um precedente na história registrada. Xu Xian inclinou a cabeça e fechou os olhos. A seção mínima seria uma cidade inteira, incluindo sua população nativa. O que aconteceria com aquelas pessoas? Xu Xian deu um sorriso amargo. O melhor resultado? Uma morte rápida. Caso contrário, eles são capazes de qualquer coisa. Minhas pupilas encolheram. Era pior do que eu imaginava. A população de uma cidade é de pelo menos 5 milhões de pessoas. Então, não podemos perder este desafio. Assenti gravemente. Eu não tinha desejo de ver esse resultado também. Xu Xian disse: a maior vantagem dos demônios são seus ataques mentais, nossa maior fraqueza. Precisamos encontrar algo que possa neutralizá-los. Ele apontou para um marcador no mapa. Esta fenda de submundo perto da muralha guardiã está produzindo aço de ligação firme, que pode contra-atacar ataques mentais. Se conseguirmos aço de ligação firme de alta qualidade, podemos forjar capacetes de firmeza e mudar o jogo para a aliança. Então Xu Xian olhou diretamente para mim. Preciso que você entre e chegue ao núcleo desta fenda. Coloque-a sob controle da aliança. Entendi o que ele estava pedindo, mas eu estava apenas no nível bronze 5. Entrar lá seria como entrar em uma cova. Xu Xian disse: esta fenda é incomum. Apenas aqueles no nível bronze 5 ou abaixo podem entrar. Isso faz de você a pessoa certa. Também vou designar 2 companheiros para te acompanhar. Esta fenda é extremamente perigosa. Muitos já falharam. Mas você é o único rank esse que temos. Só você pode fazer isso. Xu Xian fez uma saudação militar. Ganhando ou perdendo, o exército honrará a promessa de uma fera de grau épico com atributo especial como sua recompensa. A palavra recompensa chamou minha atenção. Com uma recompensa na mesa, valia a pena considerar. E uma fenda de nível bronze não deveria ser tão perigosa. Eu poderia trabalhar com isso.
Eu disse. Na verdade, não preciso de uma fera de grau épico. Poderia me ajudar a conseguir estes materiais? Escrevi o que Xuanbao precisava para evoluir. Peixe do caos Yin Yang, núcleo oco de 10.000 anos, água sagrada do Mar do Norte e areia celestial da Estrela do Norte. A testa de Xuzian franziu levemente. Destes, o único que encontrei pessoalmente é a areia celestial da Estrela do Norte. É um material de nível lendário, temos no cofre da Aliança. Se você quer, posso fazer o pedido. Contaria como sua recompensa por esta missão. Concordei sem hesitar. Garanta a areia celestial primeiro, o resto eu encontraria depois. Xuzian disse. Não há tempo a perder. Partimos agora. Vou te trazer de volta antes da avaliação em 7 dias. Tempo de sobra. Então ele me agarrou pelo braço e saiu da sala. A porta abriu. Sutinglan deu um passo à frente, prestes a dizer algo, e foi interrompida por uma mão levantada. Governadora Su, o que quer que seja, pode esperar até voltarmos. Estou pegando este aqui emprestado. Com isso, Xuzian invocou seu falcão, me jogou nas costas dele, e ele abriu as asas e decolou. Disparou na distância na velocidade de um raio. Era minha primeira vez montando uma fera voadora naquela altitude. Adaptei-me rapidamente. Olhei para baixo e verifiquei as informações do falcão. Nome: Falcão da Floresta de Ferro. Grau: Imortal. Nível: Soberano Rank 10. Meu coração deu um solavanco. Nada menos do que se esperaria do lendário instrutor-chefe Shu. Ao mesmo tempo, no complexo da família Lin, em Nanyang, Lin Yatin apoiava Jiang Hai enquanto ambos se ajoelhavam no chão. Pai, você precisa ajudar o Jiang Hai. Lin Dojin, pai da Lin Yatin, estava sentado calmamente, tomando o resto do seu chá, como se não tivesse ouvido nada. O pânico da Yatin aumentou e ela disparou. Pai, se não ajudar ele, eu me mato aqui mesmo. Ela enfiou a mão na roupa e encostou uma lâmina afiada na garganta. Lin Dojin finalmente reagiu e disse: Isso não funciona comigo. Então, lançou um olhar frio para Jiang Hai, que estava ajoelhado no chão, e disse: E você também é um desperdício. Ao ouvir isso, a fúria que ardia em Jiang Hai há tanto tempo explodiu. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele arrancou a lâmina da Yating e encostou na própria garganta. Lin Dojin soltou uma risada fria. Eu nem pisco quando minha própria filha ameaça morrer. Por que eu me importaria com um Zé Ninguém imprestável? Jiang Hai não discutiu. Sua expressão era calma ao falar. Não estou tentando te ameaçar. Quero fazer um acordo. Lin Dojin ergueu uma sobrancelha interessado. Ele disse: Que tipo de acordo? Jiang Hai respondeu: Troco minha vida pela sua ajuda. Yating avançou nele assim que as palavras saíram. Não, ela tentou pegar a lâmina, mas foi impedida. Um mordomo se aproximou em silêncio e escoltou a Yating para fora. Lin Dojin olhou para Jiang Hai com olhos vazios. Sua morte não vale nada. Por que eu faria um inimigo de uma estrela da aliança só por sua causa? Deu um sorriso de canto, porque eu sei um segredo sobre ele. Algo que você vai achar bem interessante. Aquela tartaruga dele tem uma origem desconhecida, e é quase certo que seja de nível imortal. Jiang Hai ergueu os olhos para ele. Se eu vivo ou moro, não importa. Só preciso despertar seu interesse. Nível imortal era tentador, mas o risco era real. Lin Dojin não disse nada, apenas observou. A lâmina pressionada na garganta de Jiang Hai parou. A risada de Lin Dojin encheu a sala. Esse seu segredo me interessa. Quanto a um gênio que ainda nem cresceu, ele não tem importância nenhuma. Ajoelhado, Jiang Hai baixou a cabeça e sorriu para si mesmo, frio e quieto. Irmão, dessa vez você está acabado. Enquanto isso, o falcão de ferro voava rápido. Logo, uma planície árida e varrida pelo vento surgiu. Eu mal conseguia ver algo através da névoa de poeira. Devia ser a zona de guerra na fronteira da Aliança. Cruze o Muro dos Guardiões, e as 36 fendas mundiais lendárias estariam à vista. Eu mal via linhas tênues na tempestade. Chuzeon não diminuiu o ritmo. Ele mudou a direção e continuou voando. Isso é uma zona de guerra, não um lugar de ficar parado. Vou levar vocês direto para a fenda do submundo. Uma hora depois, o falcão pousou numa base militar na entrada da fenda. Notei que, além dos soldados, havia 2 jovens ali. Xusen disse: Esta é Su Xiaoxiao, segunda colocada nos testes, e este é Lei Yang, o terceiro. Xusen ia apresentar o Mitotam, mas foi interrompido. Instrutor, não precisa. Sabemos quem ele é. O primeiro rank é esse de toda a aliança. Os olhos afiados de Su Xiaoxiao pararam em mim. Eu os analisei. Ela tinha um pequeno gato azul gelo no ombro. Devia ser sua fera. Trocamos cumprimentos e verifiquei as informações do gato. Espírito da alma de gelo. Imortal. Nível. Bronze 4. Virei para cumprimentar Lei Yang, que veio da capital. Sua fera era um urso do tamanho de um humano. Nome. Urso Berserker da Prisão do Trovão. Grau. Imortal. Nível. Bronze 4. Não é surpresa serem o segundo e terceiro da aliança. Mal terminamos e Lei Yang me olhou de lado com ceticismo. O que um Zé Ninguém do fim do mundo tinha para se mostrar melhor que ele? Ele deve ter trapaceado para subir. Com Shu Qian ali, Lei Yang ficou quieto. Notei tudo e não disse nada. Se ele ficasse na dele, nos separaríamos após a missão. Mas se causasse problemas, Xuanbao adoraria dar uma lição nele. Notei algo novo. Cada fera ali tinha só 2 habilidades iniciais. Xuanbao tinha 3. Cocei o queixo e pensei, deve ser porque ele é uma fera lendária. Nisso, Xuanbao encostou a cabeça na minha mão como se dissesse, não se preocupe, mestre. Batei em todos os caras maus. Ele sentiu a atitude do Lei Yang. Fiz um carinho na cabeça do pequeno. Xusen esperou o grupo terminar e falou de novo. Vocês ainda têm a avaliação da Universidade Spark em 7 dias.
O tempo é curto e o risco é alto. Vamos agora. Todos assentimos e seguimos Shukan até um palácio azul feito de cristais espaciais. No centro, uma fenda de 10 metros pulsava, cuspindo fragmentos de espaço pelas bordas. Os trabalhavam nos painéis, dedos voando nos teclados para manter o espaço estável. Xuxian nos levou até a fenda e disse: achem o núcleo desse submundo e a fenda será da Aliança. Íamos entrar, mas ele nos parou. Essa fenda tem um ambiente incomum. A dificuldade é altíssima. 8 equipes já entraram e falharam. Se vocês falharem, a Aliança terá que ceder território. Mas não se pressionem demais. Façam o que puderem. Tirou 3 distintivos do casaco e nos entregou. Se a coisa ficar feia, recuem. Xuxian olhou para nós 3. O tempo é curto. Vão logo. Estarei aqui esperando que voltem vitoriosos. Sob o olhar de todos, entramos na fenda. Nossas figuras sumiram no centro do palácio. Lá dentro, no momento em que atravessamos, uma sensação de peso zero nos puxou para baixo. Abaixo, estendia-se um mar aberto sem fim. Olhei para Xuanbao e dei um sinal. Uma onda azul escura surgiu e nos envolveu, nos levando até a superfície do mar com facilidade. O da tartaruga negra de Xuanbao me levantou para eu andar sobre a água. O gato de Su Xiaoxiao, sendo de gelo, congelou um pedaço da água e ela subiu. Só o Lei Yang ficou sem nada. Caiu na água com um estrondo e se debateu. Socorro, eu não sei nadar. No fim não aguentei e fiz Xuanbao usar o domínio para puxá-lo. As roupas caras do Lei Yang estavam encharcadas. O pelo azul-marrom do urso dele também estava ensopado. Ele espirrou e disse: só porque me salvou, não espere agradecimentos, caipira. Ainda não acredito que alguém como você ganhou um rank esse. Antes que eu falasse, Su Xiaoxiao já tinha se irritado. Lei Yang, você sabe falar com as pessoas? Se ele não tivesse te salvado, você estaria no fundo do oceano. É assim que agradece? Lei Yang ficou vermelho. Ele não suportava ser chamado de ingrato. Virou para mim, se preparou e se curvou. Obrigado. E eu não sou ingrato. Não pude evitar rir. Ego enorme, mas teimosia na mesma medida. Sim, ele não parecia ser mau. Só um idiota. Ignorei. Levantem. Vamos. Nós 3 fomos em direção à ilha ao longe. Mas antes de darmos alguns passos, uma parede de água de 10 metros surgiu do nada. Não tivemos tempo de reagir. Fomos arrastados para o fundo do oceano. Escuridão. Nem um traço de luz. Franzi a testa, olhei para a superfície e senti um alívio. Pelo menos o escudo de Xuanbao estava aguentando. Senão já estaríamos afogados. Continuei falando enquanto subia. Logo Lei Yang e Su Xiaoxiao surgiram também. Lei Yang tinha seu escudo, então estava bem. Mas as roupas dela estavam encharcadas. Trouxe muda de roupa. Nisso, um escudo a envolveu e começou a puxar a água das roupas dela. Em pouco tempo estavam secas. Ela me agradeceu sinceramente. Ignorei sem pensar 2 vezes. Lei Yan já tinha ido para a frente e nos apressava. Parem de perder tempo, vamos. Nós 3 caminhamos sobre a água em direção à ilha, atentos a qualquer sinal de outra onda. Logo encontramos os primeiros monstros. Aranhas do tamanho de um braço chamadas peixe sedento de sangue, nível bronze 3. Fui agir, mas fui parado. Lei Yang ergueu o queixo e disse: agradeço o que fez, mas não aceito seu rank esse. Deixe comigo. Lei Yang, você é inacreditável. E pra constar, eu nunca concordei em te entregar esses 3. Su Xiaoxiao estava pronta para brigar com ele, mas levantei a mão e a parei. Olhei para Lei Yang com um sorriso fácil. Mas Xuanbao só tem um escudo. Vai subir lá com seu urso exposto? Lei Yang travou. Eu estava curioso para ver como alguém com tanto orgulho lidaria com isso. Após 30 segundos, ele disse: estou 30% convencido que você tem força de rank esse. Coloque um escudo no meu urso também. Não pude evitar rir dele, mas já tínhamos perdido tempo demais, e eu não queria mais papo. Xuanbao balançou a cabeça e envolveu o urso dele no domínio da tartaruga negra. O urso bateu no peito e avançou. Como esperado do terceiro lugar da aliança, o urso matou os 3 peixes com 3 golpes. 3 orbes de energia subiram das carcaças e entraram no urso. Depois disso, não importava quais monstros aparecessem. Lei Yang insistia em lidar com todos, mas as regras do Reino Secreto eram claras. Quanto mais fundo, mais fortes e numerosos os monstros, a 60% do caminho. Enfrentávamos 5 monstros de nível bronze 5. Nome: Polvo Gigante do Mar Profundo. Nível bronze 5. Encarando 5 polvos, Lei Yang não tinha mais nada a provar. O urso dele era só nível bronze 4. Ele virou para Su Xiaoxiao. Meu urso está cansando. Ajude-me com alguns. Ele olhou para mim também, mas não conseguiu dizer nada. Ele tinha me dito para ficar atrás pouco antes. Vendo o rosto dele vermelho, achei tudo bem divertido. 3. Vocês 2 dividem os outros 2. Arregacei a manga e dei 2 passos com Xuanbao, e Lei Yang logo se meteu na minha frente. Pare de tentar ser herói, caipira. Fique atrás de mim. Insuportável. Su Xiaoxiao não aguentou, as bochechas inchadas de irritação. Você é só um riquinho mimado da capital. A única razão de ter uma fera imortal é pura sorte. Então ela virou pra mim. Nem escute ele, eu acredito em você. Ela arregaçou a manga, pronta pra brigar com Lei Yang ali mesmo. Fiquei surpreso. Su Xiaoxiao era outra história. Corri pra segurá-la. Estamos sem tempo, vamos passar disso primeiro e discutir depois. Dei um tapinha na cabeça de Xuanbao. Xuanbao, sua vez, segure esses 3 polvos gigantes. Ao meu comando, ele ergueu uma pata larga e bateu com força na água.
pressão do mar profundo ativada. Os 3 polvos congelaram no meio do ataque, com os corpos travados. Pisquei surpreso. Quando a pressão abissal de Xuanbao ficou tão forte, olhei melhor e notei uma corrente de vapor de água azul girando em volta dele, recebendo um elemento de água, reforço do ambiente. E logo em seguida, Xuanbao abriu as 2 bocas e soltou uma névoa azul escura. A névoa engoliu um dos polvos gigantes do mar profundo. Um guincho ecoou. O polvo virou pó e afundou no mar. Segui com o próximo comando. Ataquem o segundo polvo. Ele não ia ficar parado esperando o golpe. Lançou um tentáculo avançando com seus braços longos. Cada ataque foi bloqueado pelo domínio da tartaruga negra de Xuanbao. Em menos de 1 minuto, os 2 últimos polvos gigantes foram corroídos até virarem pó pela névoa do abismo Yin. Xuanbao subiu direto para o nível bronze 6. Do outro lado, a luta também tinha acabado. O urso berserker da prisão do trovão e o gato espírito da alma de gelo avançaram para o nível bronze 5. Levantei-me e olhei para Lei Yan com um sorriso de canto. Área limpa. Vamos continuar. Lei Yan tremeu dos pés à cabeça. Irmão Jiang, por que você não assume a liderança? Ri. Você não acreditou que meu rank SSS era real antes. Acredita agora? Su Xiaoxiao comentou logo atrás de mim. O rosto de Lei Yan ficou indignado. Nem ouso tocar nesse assunto de novo. Vendo que os 2 iam começar a brigar, interrompi. Certo, vamos achar o núcleo do submundo. Nós 3 caminhamos até a ilha, e logo estávamos a menos de 500 metros. Finalmente vi direito. Não era pequena, uns 2 km de largura, sem uma única árvore à vista. A ilha inteira era feita de minério de ferro. No momento em que meu olhar pousou nela, a informação surgiu na minha mente. Mina de aço de ligação firme. Qualidade. Comum a imortal. Alta maleabilidade. Leve. Altamente eficaz contra ataques mentais de charme. Recifes densos cercavam a ilha e um véu fino de luz energética cobria tudo. Era o suficiente para confirmar. O núcleo do submundo estava ali. Começamos a ir em direção à ilha, então a superfície do mar começou a ondular. No instante seguinte, aqueles recifes densos começaram a se mover. Olhos carmesins se abriram por toda a superfície. Estendi o braço e parei os outros. Esperem, esses recifes são monstros. Os recifes subiram lentamente da água. Eram um bando de crocodilos gigantes, pelo menos uns 30, e atrás deles um alfa ainda maior e mais poderoso. Li as informações do bando. Nome: Crocodilo Demônio de Sangue Frio. Nível: Bronze 6. Fixei meu olhar no alfa. A informação surgiu. Nome: Rei Crocodilo de Sangue Frio. Grau: Imortal. Nível: Bronze 8. Minhas pupilas se contraíram. Era a primeira vez que enfrentava um monstro de grau imortal. Lei Yan recuou para o meu lado. Irmão Jiang, por que a aura daquele crocodilo parece tanto com a dos meus ursos? Assenti. Seu instinto está certo. Igual ao urso berserker da prisão do trovão. Grau imortal. Bronze 8. 3 níveis acima do urso berserker da prisão do trovão. Lei Yang engoliu em seco. Irmão Jiang, você dá conta? Su Xiaoxiao também olhou. Nenhum deles tinha esperança de vencer o Rei Crocodilo. Eles estavam depositando tudo em mim. Eu mesmo não tinha certeza. Xuanbao já tinha vencido monstros 2 níveis acima, mas o Rei Crocodilo era diferente. Era 2 níveis acima do urso de costas espinhosas de grau raro. Xuanbao no bronze 6 talvez não desse conta de um monstro imortal bronze 8. Eu disse, vou tentar, mas vocês 2 dão conta do resto do bando? São 30 deles. Lei Yang respondeu na hora. Faremos o possível para mantê-los longe de você. Assenti e avancei contra o bando com Xuanbao, indo direto para o Rei Crocodilo. Lei Yan e Su Xiaoqiao também se moveram, limpando o caminho. Xuanbao lançou a névoa do abismo Yin e saltou para enfrentar o Rei Crocodilo. O domínio da tartaruga negra bloqueou uma chicotada da cauda, então as 2 bocas soltaram a névoa azul que envolveu o Rei Crocodilo. Após usar a névoa do abismo Yin, Xuanbao recuou para o meu lado. Franzi a testa. A névoa baixou. O Rei Crocodilo ainda estava de pé. Tirando alguns buracos na cauda, ele não sofreu dano real. É isso que o grau imortal faz. Isso vai ser um problema. Dei um sorriso triste e impedi Xuanbao de avançar de novo. Xuanbao inclinou a cabeça e olhou para mim, confuso. Mestre, por que não me deixa ir? Eu consigo vencer. Abaixei-me e disse baixo. Xuanbao, seu único ataque é a névoa do abismo Yin, e não está funcionando no Rei Crocodilo. Xuanbao começou a protestar e eu o interrompi gentilmente. Não tenha pressa, tem muitos crocodilos de sangue frio por perto. Vamos usá-los para subir de nível primeiro, depois cuidamos do rei. Os olhos de Xuanbao brilharam. Ele me olhou com pura admiração. Mestre, você é muito esperto. Fiz um carinho na cabeça de Xuanbao, levantei-me e chamei os outros. Su Xiaoxiao, Lei Yang. Segurem o Rei Crocodilo. Vou levar Xuanbao para subir de nível. Os 2 pararam e vieram para o meu lado na hora. Pode ir, irmão Jiang. Meu urso não vence aquele crocodilo, mas podemos segurá-lo um pouco. Su Xiaoxiao não disse nada, já direcionando seu gato espírito para interceptar o Rei Crocodilo. Assenti e me virei, mergulhando no bando com o Xuanbao. No mesmo nível, Xuanbao se moveu pelo bando como uma força da natureza. A pressão do mar abissal foi ativada, cada crocodilo no alcance congelou, totalmente imobilizado. Então Xuanbao abriu as bocas e soltou a névoa do abismo Yin. Os crocodilos se dissolveram em ossos secos na hora. Orbes de energia fluíram para a cabeça de Xuanbao. Após 5 crocodilos caírem, Xuanbao finalmente subiu para o bronze 7, e sua presença ficou mais pesada. Esse bando era basicamente um poço sem fundo de experiência, mas de repente, uma onda enorme surgiu no mar. 10 metros de altura, gritei um aviso para Xuanbao, tenso. Xuanbao se moveu como se não tivesse me ouvido, avançando direto na onda. Num instante, ele foi engolido. Eu ia correr atrás quando Su Xiaoxiao segurou meu braço. Xuanbao está bem. Ele ativou uma ressonância elemental.
Forcei-me a ficar calmo, porque eu vi. Após a onda engolir Xuanbao, ela formou uma esfera de água perfeita, ressonância elemental. Eu não me lembrava de ter visto esse conceito. Ao me ver calmo, Su Xiaoqiu observou a esfera com inveja. Ressonância elemental é quando uma fera se conecta profundamente com o ambiente num cenário especial. Dobra o poder de ataque, minhas pupilas encolheram. Ressonância elemental era tão poderosa assim? Su Xiaoqiu continuou. Apenas feras de grau imortal ou superior têm chance de ativar isso. Cada vez que é ativada, deixa uma marca elemental que aumenta as chances de ativar de novo. Xuanbao é do tipo água, certo? Assenti. Faz sentido? Muitos domadores nunca ativam a ressonância elemental nem no nível soberano. Xuanbao ativou no rank bronze. Vende o Xuanbao pra mim, e eu te apresento minha irmã mais velha. Fechado? Meus olhos arregalaram. Olhei para Su Xiaoqiu incrédulo. Ela estava tentando trocar a própria irmã. Embora sua irmã é bonita, sua onda começou a se dissolver. Fluxos de água do mar se enrolaram no corpo de Xuanbao como serpentes. Então o uivo de Lei Yang ecoou pela água. Irmão Jiang, rápido, não aguento muito mais. Corri de volta para o Rei Crocodilo com Xuanbao. O urso berserker e o gato espírito tinham sofrido muito dano sob o ataque do Rei Crocodilo. Para Lei Yang e Su Xiaoqiu chamarem suas feras. Xuanbao está pronto. Os olhos de Xuanbao brilharam. Ele estava doido para testar sua nova força. Mestre, Xuanbao está pronto. Vai, dessa vez, transforme aquele crocodilo em osso. Ao meu comando, Xuanbao avançou direto no Rei Crocodilo. Sua garra frontal desceu, ativando a pressão do mar abissal, reduzindo a velocidade do inimigo. O Rei Crocodilo viu o golpe e avançou para morder, mas não conseguiu nem romper o escudo de água do domínio da Tartaruga Negra. Xuanbao aproveitou e soltou a névoa azul para envolver o Rei Crocodilo. Um rugido de partir a alma veio de dentro da névoa. Quando baixou, só restou uma pilha de ossos de crocodilo na superfície. O queixo de Lei Yang caiu. Suas pupilas se contraíram. Um pensamento passou pela sua mente. Será que Xuanbao é de grau lendário? Ele me viu coçar o queixo de Xuanbao, querendo perguntar, mas sem coragem. Bom trabalho, Xuanbao. As correntes de serpente de água que envolviam Xuanbao se dissiparam com o fim da luta. A ressonância elemental acabou. Com o Rei Crocodilo morto, o resto do bando se espalhou e fugiu para o mar. Olhei para a ilha bem à nossa frente. Vamos, estamos subindo. Nos últimos 100 metros não encontramos nenhum monstro. O Rei Crocodilo tinha sido o obstáculo final. Na ilha, vi o aço de ligação firme por toda parte sob nossos pés. Uma batida. Deve ser isso que o instrutor-chefe enfatizou. Lei Yang pegou um fragmento e o ergueu. Certo, vamos achar o núcleo do submundo, rápido. Fui para o centro da ilha com Xuanbao. Não havia nada além de aço de ligação firme. Bem no centro, achei um poço de mina enorme. O aço de melhor qualidade estava lá dentro. Achei-me e olhei. Lá estava, cristais azuis brilhando no fundo. A luz energética que cobria a ilha vinha deles. Lei Yang e Su Xiaoqiu vieram ao meu lado, olhando para os cristais. Pegar o núcleo e sair daqui. Assenti e ia descer quando Lei Yang me parou. Irmão Jiang, deixa comigo. Você espera aqui. Ele desceu antes que eu pudesse responder. Sorri e deixei. Alguém fazendo o trabalho por mim. Eu não ia reclamar. Um momento depois, Lei Yang subiu segurando um cristal azul. Peguei o núcleo do submundo e ia ler as informações quando o cristal brilhou e nos envolveu. Pudesse reagir, uma voz ressonante soou no meu ouvido. Julgamento do Reino Secreto concluído. Iniciando a avaliação final. Classificação final, Jiang Lin, Rank SS. Lei Yang, Rank S. Su Xiaoqiu, Rank S. Um feixe de luz desceu de cima, e nós três fomos banhados por uma coluna dourada. 3 itens surgiram na minha frente, e um tom mecânico soou. Obtido o colar da bênção da água sagrada, grau lendário. Obtida a fórmula da fonte da vida, grau lendário. Obtida a fruta de energia, grau lendário. 2 itens apareceram para Lei Yang e Su Xiaoqiu. Obtido o capacete de resistência a charme, grau épico. Obtida a fruta de energia, grau épico. Alcancei a coluna de luz e peguei os 3 itens, focando no colar azul água. Colar da bênção da água sagrada. Efeito, aumenta o dano de habilidades de água em 50% quando usado por uma fera de grau lendário. Fiquei empolgado. Com esse colar, subir 2 níveis seria quase fácil. Nada mal para uma recompensa de rank esse. Os outros 2 eram fáceis de entender. Fórmula da fonte da vida. Pode ser usada para criar uma fonte da vida de grau lendário. Restaura totalmente todos os ferimentos de uma fera de grau lendário. O outro era uma fruta que parecia um pêssego branco. Consumi-la abaixo do nível prata aumenta o nível da fera em 2. Se Xuanbao, já no nível 7, comesse isso, pularia direto para o 9. Peguei a fruta de energia e me virei para Xuanbao. Quebrei em 2, segurando uma metade para a tartaruguinha e a outra para a serpente negra. Xuanbao estava babando. Eles morderam e devoraram as 2 metades de uma vez. No momento em que engoliram, seus níveis dispararam como uma montanha russa. 2 níveis inteiros, travando no bronze 9. Meu próprio nível chegou ao bronze 9 também. Ri alto de pura empolgação. Coloquei o colar da bênção da água sagrada no pescoço de Xuanbao. A presença de Xuanbao ficou mais afiada na hora. Levantei-me. Agora que tinha a fórmula da fonte da vida, podia tentar fabricar e vender. Pelo que lembrava, elixires desse calibre valiam uma fortuna. Ao mesmo tempo, Lei Yan e Su Xiaoqiu já tinham dividido suas recompensas. Após comerem a fruta de energia épica, o urso berserker e o gato espírito avançaram para o bronze 6.
Vendo que todos estavam prontos, caminhei até eles. Missão cumprida, vamos voltar. Levantei o núcleo do submundo, pronto para iniciar a transferência, e fui interrompido por Lei Yang. Ele mudou de pé, o rosto ficando vermelho. Irmão Jiang, se você for para a capital, tem que me procurar. Su Xiaoxiao se virou para ele. Você está falando sério? O irmão Jiang também vai para a Universidade Spark. Você vai vê-lo lá. O quê? Está planejando desistir? Lei Yan ficou sem palavras. Coçou a cabeça, sem jeito. Certo. Então nos vemos na Universidade Spark, irmão Jiang. Eu estava rindo de verdade agora. Assenti. Nos vemos na Universidade Spark. E com isso, nós três sumimos da ilha. Ao mesmo tempo, dentro do Palácio Espacial, a tela azul brilhou em dourado. Qual o rank dessa fenda? Xu Xiang respirou fundo e se virou para o supervisor do palácio. Grau Imortal Bronze. Uma fenda de grau imortal? O pulso de Chu Xian disparou. Ele controlou a empolgação e pegou o celular, discando uma linha criptografada. A voz de um homem de meia-idade veio do outro lado. O reino secreto de Tiancong foi assegurado pela Aliança. Mobilizem toda a força do exército da Grande Muralha, para guardar a Muralha Guardiã agora mesmo. Fiquem de olho nos movimentos da facção dos Demônios de Charme. Chu Xian encerrou a chamada. Expressão grave. O reino secreto estava sob controle da Aliança. Os Demônios de Charme saberiam em breve. O desafio mundial deste ano ainda era entre a Aliança e os Demônios de Charme. Eles fariam de tudo para destruir esse reino. O aço de ligação firme era um contra-ataque fatal para tudo o que eles tinham. 4 figuras irromperam pela entrada do palácio. Sigam-me para defender a muralha guardiã. A voz de Jiu Tian ecoou. Ele se virou e saiu do palácio. A fenda do submundo piscou, banhados em luz dourada. Nós três voltamos ao palácio espacial. Olhei em volta. Onde está o instrutor-chefe? O supervisor do palácio correu até nós. Vocês conseguiram sair? Os demônios de charme estão se agitando de novo fora da muralha guardiã? O instrutor-chefe já foi ajudar. Antes de sair, ele deu instruções. Alguém vai escoltar vocês de volta. Quanto à recompensa prometida, terá que esperar até o instrutor-chefe voltar. Ele levará até você na Universidade Spark. Assenti. Eu não estava com pressa pela areia celestial da Estrela do Norte. Entreguei o núcleo do submundo ao supervisor. Ele pegou e acenou para a porta. 3 soldados entraram, designados para nos escoltar. Assim que voltei, fui direto para o hotel. Tinha acabado de chegar no quarto e girado a maçaneta quando uma mão caiu sobre ela por trás, com força. Fiquei tenso e me afastei. Nem Xuanbao nem eu tínhamos sentido ninguém atrás de nós. Olhei fixamente para o dono da mão. Um jovem na casa dos 20 anos usando óculos. Xuanbao soltou um rosnado baixo e avançou. Levantei o braço. Xuanbao, espere. Olhei para o homem com olhos frios e cautelosos. Quem é você? Por que está me seguindo a essa hora da noite? O homem se afastou, revelando o que estava atrás dele. Uma aranha negra, quase da altura de um homem. Instintivamente li suas informações. Nome, aranha letal. Grau, excelente. Nível, prata 1. Meu estômago embrulhou. Aquela aranha era nível prata. Eu ia fazer mais perguntas quando o homem ajeitou os óculos de aro dourado e sorriu gentilmente. Jianglin, não é? Meu nome é Bai Zinan. Fui enviado por alguém para te dar uma lição. Coloquei distância entre nós na hora. Esse Bai Zinan não veio com boas intenções. E aparentemente era um domador nível prata. Se Xuanbao daria conta, era outra história. Bai Zinan tirou sua luva branca e acariciou a cabeça da aranha letal. Você fez um inimigo que não deveria. Mas não se preocupe, me disseram para não tirar sua vida. Só te deixar mal o suficiente para não conseguir fazer a avaliação. Apertei o punho e tentei sufocar a fúria. Eu precisava extrair mais informações, descobrir para quem Bai Zinan trabalhava, porque mesmo que eu saísse dessa hoje, passaria o resto do tempo sendo caçado. Forcei-me a ficar calmo e vasculhei cada memória. Não conseguia pensar em ninguém poderoso que eu tivesse cruzado antes. Quem poderia ter enviado alguém atrás de mim? Além de Jiang Hai, ninguém mais deveria nutrir tanto ódio por mim. E eu tinha acabado de chegar em Nanyang há poucos minutos. Ninguém deveria saber meus movimentos. Ainda assim, Bai Zinan me achou na hora, o que significava que quem estava por trás dele tinha muito poder. Em Nanyang, as únicas pessoas com esse alcance eram o governador Su Tinglan e algumas facções familiares importantes. Meu peito esfriou. Achei que sabia quem era. A família Lin, embora fosse apenas um palpite. Olhei fixamente para Bai Zinan. Eu sei quem te enviou. Foi a família Lin, não foi? A expressão de Bai Zinan congelou. Seus olhos desviaram. Ele esfregou as mãos, tocou o nariz. As microexpressões que eu lia nos livros de psicologia durante a aula estavam sendo úteis afinal. Minha pergunta o abalou completamente. Ele pensou, como ele descobriu isso? Minha deusa Xuer ainda está nas mãos da família Lin. Se ele entregar a família Lin para o governador, Xuer estará em perigo. Não posso deixá-lo ir embora. O jeito composto de Bai Zinan sumiu. Sua expressão se contorceu de raiva. Ele empurrou os óculos de aro dourado, seus olhos cheios de intenção assassina. Ele gritou, sede de sangue, ataque. As 2 patas dianteiras da aranha letal ficaram subitamente encharcadas de sangue fresco. Ao comando, ela explodiu em minha direção. Soltei uma risada fria. Então o homem finalmente quebrou. Vendo a aranha letal se aproximar, chamei Xuanbao rapidamente. Use o domínio da tartaruga negra agora. Xuanbao disparou na minha frente e uma onda de água azul escura subiu para formar um escudo apertado. Fluxos de serpentes de água se enrolaram e circularam pela superfície, o efeito do colar da bênção da água sagrada. A aranha letal era rápida. Chegou a Xuanbao quase instantaneamente, e suas patas dianteiras encharcadas de sangue perfuraram o escudo. Mas Xuanbao segurou o ataque o suficiente. As pupilas de Bai Zinan se contraíram. Ele respirou fundo. Aquela tartaruga era apenas bronze 9 e tinha segurado o ataque de sede de sangue da aranha letal. Isso era mais de 2 níveis inteiros de diferença. Bai Zinan sentiu como se o mundo tivesse perdido a lógica. Eu também estava tenso. Nível prata não era brincadeira. Uma habilidade, e o domínio da tartaruga negra tinha sido quebrado. Contra um oponente bronze, Xuanbao podia derrotar feras de grau excelente 2 níveis acima sem nem usar o colar.
Mas contra o nível prata, mesmo com o colar, eu não tinha certeza da vitória. Ainda assim, só precisava ganhar tempo. O barulho aqui era grande. O hotel notaria em breve. Assim que eu pedisse reforços, não haveria para onde Baizinan fugir. Baizinan claramente entendeu isso também. Ele tinha que terminar o serviço rápido. Aranha letal, vá de novo. Use o golpe de 1000 forças. Acabe com ele. O rosto de Baizinan tinha se contorcido em algo irreconhecível. Nada restou do jovem polido de antes. A aranha letal assumiu o comando e se lançou no ar, com as 8 patas se abrindo, indo direto para Xuanbao. Xuanbao bateu os cascos dianteiros no chão com força, um som como se estivesse golpeando a água. A pressão do abismo marinho inundou o campo de batalha. A aranha sentiu um peso imenso cair sobre ela no ar e despencou com sua velocidade totalmente anulada. Eu não esperava que a pressão de Xuanbao fosse tão devastadora. Até uma fera de nível prata cedeu sob aquilo. Xuanbao, agora. Use a névoa do abismo Yin. Ao meu comando, Xuanbao abriu a boca, uma nuvem de névoa azul escura desceu e engoliu a aranha letal que estava no chão. Observei a névoa com os olhos semicerrados. Nenhum grito. Quando a névoa se dissipou, onde estava a aranha, havia apenas um casulo branco envolto em teias densas. A aranha se protegeu num casulo antes da névoa chegar. A névoa do abismo não dissolve teias. Bela jogada, aranha. Baixinhan soltou um suspiro de alívio. Ainda assim, uma tartaruga de nível bronze 9 tinha empurrado uma fera de nível prata até ali. Isso superava qualquer expectativa. Ele me encarou com fúria fria e levantou a mão para ordenar outro ataque. Então, um grito trovejou da escadaria no fim do corredor. Parem, não se mexam. Num instante, mais de 10 soldados entraram e cercaram Baizinan. O corredor estreito do hotel ficou lotado. Baizinan pensou. Acabou. Então, uma voz feminina veio das escadas. Plana. Totalmente calma. Alguém tem a audácia de causar problemas na minha jurisdição? Parece que se cansaram de viver. Reconheci a voz e me virei. A governadora Sutinglan apareceu lentamente no topo das escadas. Eu não esperava que a própria governadora viesse. Com ela ali, havia uma chance real de descobrir quem estava por trás de Baixinhan. Sutinglan caminhou até mim, fixou os olhos em Baixinhan e perguntou com voz gélida: quem está por trás disso? Quando Baixinhan viu Sutinglan, seu coração parou. Ele sabia que estava acabado. Mas antes de começar, ele preparou uma saída caso fosse pego, com os olhos fixos em mim. No momento seguinte, a aranha letal se soltou e cravou suas 4 patas ensanguentadas direto no coração de Baizinan. Baizinan desabou no chão. Segundos depois, seu coração parou. A aranha letal perdeu o fôlego no instante em que seu mestre morreu. Franzi a testa, isso complicou as coisas. Com Baizinan morto, não havia provas para ligar nada à família Lin. Pensar em Jiang Hai me deu vontade de ir atrás dele ali mesmo. Eu não esperava que a família Lin fosse tão longe, enviando alguém para me matar por causa dele. Mas depois desta noite, Jiang Hai e os Lin não ousariam se mexer por um tempo. E em 2 dias, eu iria para a Universidade Spark para a avaliação. A próxima chance de vingança teria que esperar até eu voltar. Jiang Hai, querido irmãozinho, tudo bem então? Vou deixar você aproveitar mais um pouco. A situação de Baizinan acabou. Sutinglan me levou direto para o gabinete da governadora. Cheguei, me joguei na cama e finalmente dormi direito. Desde que cheguei a este mundo, foi uma coisa atrás da outra. O teste inicial, o campo de batalha, o reino secreto. Na manhã seguinte, segui uma governanta até a sala de jantar e me sentei. Sutinglan olhou para cima quando entrei, com uma expressão entre divertida e neutra. Dormiu bem ontem? Assenti. Muito bem. Ela me observou comer e disse: você parece calmo, confiante para a avaliação de entrada de amanhã? Parei e pensei por um momento. Ainda nervoso, eu acho. Qualquer um estaria. Mas se for apenas combate, estou bem confiante. Sutinglan soltou uma risada baixa. A avaliação não é só combate. Você não vai tirar o primeiro lugar só lutando. Pisquei e me virei para ela. O primeiro lugar exige mais do que apenas desempenho em batalha. Um domador de feras qualificado precisa ser excepcional em combate, sim, mas também em adaptabilidade, profissões secundárias e equilíbrio geral. Eu estava totalmente confuso e prestes a perguntar o que ela queria dizer. Então o telefone dela tocou. Ela atendeu. O quê? Aquela fenda está agindo de novo? Sutinglan se levantou num salto com a expressão afiada de raiva. Bloqueiem a área. Estou a caminho. Ela desligou com o maxilar tenso. Ela olhou pra mim. Tire o dia pra você. Tenho algo pra resolver. Assenti. É aquela nova fenda de submundo em Nanyang? É essa mesma? Sutinglan apertou a ponte do nariz ao pensar nisso. Meio ano se passou e eles ainda não acelaram, e agora ela estava entrando em erupção. Sem dizer mais nada, ela se virou e saiu da sala de jantar. Observei-a desaparecer sem falar nada. Eu tinha ouvido falar daquela fenda em Nanyang. Ela apareceu no ano passado, mas nunca foi controlada. Supostamente já tinha atingido o grau diamante. Na manhã seguinte, Sutinglan voltou com uma aparência exausta e não disse nada. Ela convocou sua fera voadora, um pássaro espírito das flores, e partimos de Nanyang em direção à capital. 4 de nós da escola de Nanyang faríamos a avaliação. Eles eram tecnicamente da minha escola, mas eu não conhecia nenhum deles. Aproximei-me de Sutinglan e perguntei baixinho: Governadora Su, como foi com a fenda? Ela esfregou a têmpora dolorida e soltou um suspiro cansado. A erupção está contida por enquanto, mas a dificuldade de controlá-la subiu outro nível por causa disso. Suspirei também, grau diamante. Mesmo que eu quisesse ajudar, não havia nada que eu pudesse fazer. 3 horas depois, chegamos à capital, o coração da aliança. Sutinglan nos deixou na entrada da Universidade Spark e saiu com pressa. Os poucos que vieram juntos seguiram caminhos diferentes. A avaliação era individual, então não precisávamos de colegas. Então, uma voz familiar veio de trás. Su Xiaoxiao estava se aproximando. Irmão Jiang, quanto tempo? Ela se virou e puxou um homem de meia idade, facilmente com 2 metros de altura, construído como uma parede de músculos. Ela o arrastou para minha frente com um sorriso brilhante. Irmão Jiang, este é meu pai, Su Yongshan.
cumprimentei-o imediatamente. Olá, Sr. Su. Su Yongshan sorriu, carregando um ar de autoridade natural. Então você é o maior pontuador do teste da aliança. Você é amigo da Xiao Xiao. Deixe-me te dar um conselho. A avaliação da Spark é um bicho diferente do que você enfrentou em Nanyang. Pontos sozinhos não vão te levar além de todos. Mesmo que pudessem, você ainda precisaria dar tudo o que tem só para competir pelo primeiro lugar. Assenti com a expressão firme. Tanto Su Tinglan quanto Su Yongshan estavam me avisando que essa avaliação não era simples. O que quer que estivesse por vir, o peso disso me pressionava mais a cada momento. Su Xiaoxiao soltou um suspiro exasperado para o pai. Lá vem você assustar as pessoas de novo. Su Yongshan disse, é só isso que vou dizer. Boa sorte na avaliação, para ambos. Então ele se virou e saiu sem dizer mais nada. Naquele momento, um grito animado soou atrás. Irmão Jiang, senti tanto a sua falta. Lei Yang veio correndo e me abraçou. Jovem mestre Lei, este é o lendário irmão Jiang de quem você tanto fala? O falante parecia outro jovem rico de origem privilegiada. Mais de uma dúzia de seguidores estavam atrás dele, todos do mesmo tipo. Lei Yang se virou e fez as apresentações. Este é o rank SS número 1 da aliança, Irmão Jiang. Então ele se virou pra mim. Este é Wu Aotian. A família dele é dona do salão de feras Wanhai na capital. Ele também é meu companheiro na capital. Não disse nada. Eu já tinha notado, no momento em que o grupo de Wu Aotian apareceu, que todos me olhavam com desprezo. Estendi a mão para cumprimentá-lo e vi Wu Aotian torcer a boca. Rank, esse. Um título bem brilhante. Mas a Universidade Spark está cheia de zé-ninguéns patéticos que rastejaram de lugares remotos como você. Você realmente acha que pode ficar em primeiro lugar com essa cara? O tom de Wu Aotian era carregado de arrogância. Antes que eu pudesse responder, a fúria de Lei Yang chegou primeiro. Wu Aotian, qual é o seu problema? Seus olhos ficaram duros enquanto ele desafiava Wu Aotian diretamente. Jiang Lin é alguém que até o instrutor-chefe Xu Xiang elogiou. Você está seriamente tentando questionar o julgamento do instrutor-chefe Xu Xiang? Wu Aotian claramente não esperava que Lei Yang se voltasse contra ele por causa de alguém como eu. Naquele círculo de herdeiros ricos, Wu Aotian era indiscutivelmente o topo. Lei Yang, não acredito que você está falando comigo assim. Então ficar em terceiro na aliança subiu à sua cabeça. Não que importe, mesmo que Jiang Lin realmente ficasse em primeiro, quem sabe que truques sujos ele usou, e mesmo que ele seja genuinamente talentoso, e daí? A aliança está cheia de prodígios medíocres que nunca chegam a lugar nenhum. Os olhos de Lei Yang ficaram vermelhos. Ele estava pronto para discutir, e eu levantei a mão para pará-lo. Você é Wu Aotian do salão de feras Wanhai na capital. Dei um sorriso polido sem a menor raiva. Wu Aotian encontrou meus olhos calmos e firmes e sentiu algo tremer dentro dele, embora tenha ignorado. O quê? Você discorda? Quer dizer alguma coisa? Balancei a cabeça com um sorriso frio. É isso que os fracos fazem quando não tem nada melhor. Não me rebaixo a esse nível. Tenho apenas uma pergunta pra você. Você terminou de falar? Por que se terminou? Eu agradeceria se saísse do meu caminho. Você está me bloqueando. Os seguidores atrás de Wu Aotian não aguentaram mais. Irmão Aotian, quem esse cara pensa que é? Não aguento. Deixe-me ensinar uma lição a ele. Olhei para o grupo se preparando para lutar e soltei uma risada fria. Um bando de garotos ricos e ociosos sem ambição. Xuan Bao sozinho daria conta de todos eles. Felizmente, Wu Aotian era inteligente o suficiente. Ele conteve seus seguidores com a mão levantada, fixou o olhar em mim, depois se virou e foi embora com seu séquito. Nesse momento, um sino profundo e ressonante tocou. A avaliação da Universidade Spark tinha começado oficialmente. Um homem de meia idade saiu de dentro da escola. Óculos escuros, irradiando uma presença fria e dominante. Cada voz na multidão silenciou de uma vez. Meu nome é Bai Feng. Sou o examinador-chefe desta avaliação. Sua voz não era alta, mas chegava a todos os ouvidos claramente. O tempo acabou. Sigam-me, sem mais palavras. Bai Feng se virou e caminhou de volta para a universidade. Todos os 1000 candidatos seguiram sem dizer nada. A tensão pairava no ar. Depois de mais de meia hora de caminhada, chegamos ao local da avaliação. Uma grande praça. 9 palcos de luta foram erguidos ao redor do perímetro. Estranhamente, um aluno já estava em cada um. Palcos de luta? Devemos competir uns contra os outros por classificações? Bai Feng já tinha subido à plataforma de observação. Primeira rodada, avaliação de combate, mas vocês não vão lutar entre si. Vejam aquelas pessoas nos palcos? São seus veteranos da turma do ano passado. Eles são os 9 campeões de palco para a primeira rodada. Vocês podem desafiar qualquer um deles. Sobrevivam 3 minutos sem perder e vocês passam. Os campeões de palco suprimirão seu próprio nível durante a avaliação para garantir que nenhum exceda o nível prata. Do mais forte ao mais fraco, eles são classificados de 1 a 9. Quanto mais forte o campeão que você desafiar, mais pontos você ganha por um desafio bem sucedido. Bai Feng terminou e varreu seu olhar pela multidão. Ele pousou em mim e parou. O primeiro rank é esse da aliança. Espero que você possa nos dar algo que valha a pena assistir. Bai Feng deu uma risada fria. Um vento leve agitou sob seus pés e ele pisou diretamente no ar, navegando em direção ao fim do terreno da escola. 1000 alunos atordoados olharam para ele. Ele tinha acabado de voar. Observei-o ir embora. Movimento aéreo o colocava no nível despertado, no mínimo. Esta era a Universidade Spark, a melhor escola de toda a Show da Aliança. Só o examinador deles tinha força de nível despertado. Após a partida de Bai Feng, não tive pressa. Eu queria ver quais escolhas outras pessoas faziam primeiro. Lei Yang e Su Xiaoxiao também esperaram. Nós 3 ficamos quietos ouvindo as conversas ao nosso redor. Então um aluno caminhou até o palco 5 e pressionou a mão no painel de controle. Um feixe de luz azul o envolveu. Quando ele abriu os olhos, estava no palco. Aluno Liu Shanxiang desafia o palco 5. Limite de tempo de 3 minutos. A avaliação começa. Uma tela eletrônica apareceu acima do palco. O desafio se desenrolou claramente na tela. Olhei através do monitor para ambas as feras. A de Liu Sanqiang era um pequeno touro marrom amarelado, com cerca de metade da altura de um homem. Instintivamente li suas informações. Nome: Touro amarelo caminhante do rio. Nível: bronze 5. Então olhei para a fera do campeão de palco.
Nome: Rei Lobo Cavaleiro da Lua. Nível: Prata 1, suprimido para Bronze 6. Eu tinha certeza de que Niu Sankyang ia perder. Aquele touro teria sorte se durasse 1 minuto, quanto mais 3. Meu olhar permaneceu no campeão de palco por um momento. A Universidade Spark só admitia 200 alunos por ano de toda a aliança. Quantas pessoas conseguiriam sobreviver a uma avaliação como esta? Eu não tinha dúvidas de que o grau épico era o mínimo para qualquer um que entrasse. No palco, os dois combatentes pularam as gentilezas e foram direto para a luta. O resultado foi exatamente o que eu esperava. O touro amarelo caminhante do rio foi completamente superado pelo Rei Lobo Cavaleiro da Lua. Em menos de meio minuto, o touro estava coberto de feridas. O Rei Lobo, por outro lado, parecia totalmente indiferente. Após o golpe final, ele se acomodou calmamente ao lado de seu domador. Levante-se, touro amarelo! Niu Sankyang gritou para sua fera se levantar e continuar lutando. Mas o touro já tinha perdido a consciência devido aos ferimentos, e a avaliação de Niu Sankyang tinha chegado ao fim. A campeã de palco balançou a cabeça e soltou um suspiro. Ele enfiou a mão no bolso e entregou ao touro um frasco de remédio de recuperação. Você perdeu. Antes que as palavras tivessem pousado totalmente, Niu Sankyang e o touro amarelo foram banhados em luz dourada e reapareceram fora do palco. A praça ficou em silêncio. Ninguém falou. Olhei para Lei Yang e Su Xiaoxiao. Decidiram-se. Lei Yang respondeu primeiro. Vou para o palco 3. Palco 3, nível bronze 8. O urso berserker da prisão de trovão de Lei Yang estava no nível bronze 7, com qualidade de grau imortal. Deve ser o suficiente. Su Xiaoxiao fez a mesma escolha. Palco 3 também. Irmão Zhang, e você? Meu olhar se fixou no palco 1, mais próximo da plataforma de observação. Disse calmamente. Vou escolher aquele. Os olhos de Lei Yang e Su Xiaoxiao se arregalaram. Você está falando sério, irmão Zhang? Assenti. Xuanbao já estava no nível bronze 9. Desafiar um campeão de palco de nível 9 seria inútil. Melhor mirar no nível 10. Mesmo que eu não pudesse vencer, sobreviver 3 minutos não seria problema. Se essa é a decisão, vamos lá. Irmão Zhang, você vai primeiro. Su Xiaoxiao e eu observaremos de baixo. Dei um aceno resignado. Tudo bem. Vou primeiro. E caminhei direto para o palco no canto distante da praça. À medida que me aproximava, as pessoas ao redor começaram a notar. Olhem aquilo. Onde ele vai? Ele está desafiando o palco 1. Ele está tentando se matar? O palco. 1 é nível bronze 10. É impossível vencer. O que você quer dizer com impossível? Alguns de vocês não têm coragem de tentar, só isso. Eu acredito nele. Aquele é o primeiro rank esse da aliança. Em pouco tempo, todos os olhos na praça estavam em mim. Wu Altian também viu e empurrou a multidão com seu séquito. Não é aquele caipira? O que é isso, né? Uma piada. Ele está seriamente tentando desafiar o palco 1? Até Wu Altian claramente não esperava isso de mim. Ele zombou. Pessoas de lugares remotos como aquele sempre se importam demais com as aparências. Vamos vê-lo se envergonhar. Ignorei todos os pares de olhos ao meu redor. Pressionei minha mão no painel de controle abaixo do palco. No momento seguinte, luz dourada me varreu. Quando abri os olhos, Xuanbao e eu estávamos no palco 1. O campeão de palco guardando o palco 1 era um jovem de cabelos brancos, carregando um ar de refinamento inconfundível. Ele se curvou educadamente. Meu nome é Jin Zixuan. Sou o guardião do palco 1. Ele tinha a facilidade de alguém nascido em privilégio. Apresentei-me rapidamente, mas naquele momento notei um lampejo de nojo passar por seus olhos. Nenhum de nós se incomodou com mais gentilezas. Ambos acenaram e a luta começou. Jin Zixuan convocou sua fera. Era um pequeno pássaro com penas brancas como a neve. Em sua cabeça havia uma única pena dourada fina como um fio, captando a luz de uma maneira que tornava impossível não notar. Instintivamente li suas informações. Dentilhão de fio de ouro da neve. Nível prata 3 suprimido para bronze 10. Estendi a mão e toquei a cabeça de Xuanbao. Jin Zixuan se moveu primeiro, de neve. Snow Hong, o tentilhão de fio de ouro, subiu a 10 metros acima do palco. Suas asas brancas imaculadas batiam contra o ar. Uma tempestade de 5 metros tomou forma. A força por trás dela era imensa. Antes mesmo de nos alcançar, os ventos que ela agitava tornavam difícil ficar de pé. A tempestade não parou. Ela foi direto para Xuanbao. O corpo de Xuanbao ficou tenso. Um anel de azul água ondulou para fora. O domínio da tartaruga negra se encaixou. Jin Zixuan ficou na borda do palco, observando a fina camada de brilho ao redor de Xuanbao. Ele deu uma risada fria. Você realmente acha que aquele escudo de papel frágil vai parar a tempestade de campo de neve de Snowrong? Se você ousou me desafiar, deve estar preparado para pagar por isso. Num instante, a tempestade colidiu com Xuanbao. Um vendaval tremendo varreu a praça. Quando diminuiu, todos os olhos se fixaram no palco. O que viram chocou a todos. Aquela estranha combinação de tartaruga e serpente tinha realmente bloqueado o ataque. Como isso era possível? As pupilas de Jin Zixuan se fecharam, mas os fatos estavam bem na frente dele. Um tentilhão de fio de ouro de grau épico nível bronze 10 talvez nem conseguisse sobreviver ao ataque de Xuanbao, quanto mais derrotá-lo. Como o Xuanbao era de grau lendário, 2 níveis de qualidade acima, Jin Zixuan deixou sua raiva explodir em uma risada dura. Os novos alunos deste ano são realmente algo, não são? Eu posso ter ficado em último no meu ano, mas ainda não sou alguém que vocês recrutas novatos podem ignorar. Snowrong, não pare. Use execução de fio de ouro. Observei o tentilhão subir de volta à altura e mantive meus olhos firmes. Aquela última tempestade de campo de neve já tinha me mostrado tudo o que eu precisava saber sobre os limites de Jin Zixuan. Na minha mente, a vitória de Xuanbao era apenas uma questão de tempo. Então por que não deixá-lo treinar um pouco mais? Lutar contra uma fera do tipo voador era uma oportunidade rara. Desta vez, enquanto Snowrong subia no ar, a pena dourada em sua cabeça ficou reta, como uma ponta de flecha. Então o tentilhão mergulhou. A ponta dourada mirou diretamente na serpente negra enrolada nas costas de Xuanbao. O resultado foi o mesmo. No momento em que o fio dourado tocou o domínio da tartaruga negra, ele encontrou algo como pedra sólida e se despedaçou. Xuanbao não tinha uma única marca em sua carapaça. Uma onda de aplausos irrompeu ao redor do palco, ficando mais alta a cada segundo que passava, à medida que mais pessoas começavam a torcer a meu favor. Jin Zixuan estava além da razão. Ele não podia aceitar que algum Zé Ninguém tivesse bloqueado os ataques de Snowrong 2 vezes seguidas.
A fúria o dominou. Ele ordenou que Snow atacasse novamente. Naquele momento, soltei um suspiro baixo. Um nível bronze 10 nem vale mais o tempo de Xuan Bao como parceiro de treino. Melhor terminar isso, Xuan Bao. Derrube aquele pássaro. Xuan Bao entendeu imediatamente. Ele levantou uma garra e a trouxe batendo no palco com força total, como se golpeasse a água. A pressão do abismo marinho foi acionada. Snow, o tentilhão de fio de ouro, ainda em pleno voo, de repente sentiu como se uma montanha tivesse caído sobre ele. Ele despencou direto do céu. Em pé no palco, eu não tinha mais paciência para perder mais tempo com ele. Ordenei que Xuan Bao usasse a névoa do abismo Yin, mas para controlar a intensidade para não corroer o tentilhão. Snow, Jin Zixuan gritou, com a fúria nublando sua mente. Ele enfiou a mão no bolso, puxou uma esfera de luz do tamanho de uma bola de gude e a esmagou. Uma onda densa de energia envolveu Snow instantaneamente. Quando a poeira baixou, a supressão sobre Snow tinha sumido. Ele voltou ao seu nível real, prata 3, caipira. Você e essa sua tartaruga vão ficar presos nessa arena. Os olhos de Jin Zixuan transbordavam intenção assassina. Ele parecia pronto para me estraçalhar. Snow, acabe com ele. Snow voltou ao nível prata 3. Suas asas bateram com força, dissipando a névoa do abismo Yin. Minhas pupilas contraíram. Isso ia dar ruim. Prata 3 era 4 níveis acima de Xuan Bao. Não tinha como vencer. Snow se soltou e disparou para o alto. Um raio de frio extremo desceu direto na direção de Xuan Bao. Mas, do nada, um vento quente soprou pela arena e apagou o frio. Baifeng entrou disse com voz fria. Jin Zixuan, apresente-se na diretoria. Se fizer isso de novo, você será expulso. Todo o fogo que Jin Zixuan tinha na cabeça se apagou na hora. Quebrar o protocolo da avaliação ia para o histórico escolar. Junto com 6 meses de detenção, ele não teve coragem de retrucar. Aceitou e saiu de fininho. Depois que ele foi embora, eu soltei o ar, aliviado. Se Baifeng não tivesse chegado a tempo, Xuan Bao teria levado um golpe feio. Eu estava tão focado em acabar logo com a luta que esqueci que Jin Zixuan era prata 3, e quase paguei o pato por isso. Baifeng subiu no palco e disse, a culpa foi toda de Jin Zixuan. Você passou na avaliação. Primeira rodada, nota máxima, 500 pontos. Só existem 2 rodadas no exame. Um total de 400 pontos já garante a entrada na Universidade Spark. Só com a nota da primeira rodada, eu já estava garantido. Um burburinho de choque tomou conta da plateia. Até alguns dos outros campeões das arenas não conseguiram evitar olhar. A Universidade Spark nunca tinha visto uma nota perfeita na primeira rodada. Nada menos do que se espera do primeiro rank esse da Aliança. Fui retirado da arena sob olhares de inveja e admiração. Mas ninguém ousou chegar perto. Os olhos de Wu Aotian escureceram enquanto ele me encarava. Nota perfeita na primeira rodada. E daí? Caipira continua sendo caipira. A segunda rodada não testa força bruta. Vamos ver que truques você tem na manga. Você vai se arrepender de vir para a Spark, e isso vale para você também, Lei Yang. Depois da luta, Lei Yang e Su Xiaoxiao vieram falar comigo. Su Xiaoxiao me olhava com uma certa reverência. Irmão Jiang, deixa eu te apresentar minha irmã. Vocês dois seriam o par perfeito. Eu balancei as mãos rapidamente. Essa foi a segunda vez que Su Xiaoxiao tentou me arranjar um encontro. Depois Lei Yang e Su Xiaoxiao começaram suas avaliações. O resultado não foi surpresa. Ambos passaram nos desafios, derrotando seus oponentes em menos de 3 minutos. Cada um saiu com 300 pontos. Vale notar que a turma de herdeiros ricos do Wu Aotian também passou, saindo com 200 pontos cada. Fiquei confuso. Como esses riquinhos mimados eram tão capazes assim? A explicação de Lei Yang esclareceu tudo num instante. Aquelas feras épicas não despertaram naturalmente. Elas foram compradas. No dia seguinte, menos de 400 candidatos restaram. Na praça, Baifeng anunciou a segunda rodada. Esta rodada avalia o desenvolvimento em profissões secundárias. Su Xiaoxiao disse, a segunda rodada sempre testa isso. Mas o desafio muda todo ano. No palco, Baifeng tossiu e disse, este ano o desafio envolve as 36 profissões da Aliança. Todos os materiais necessários estão aqui. Escolham à vontade e cumpram os requisitos. Vocês têm um dia para atingir o nível inicial e me mostrar do que são capazes. A multidão explodiu. Um dia para aprender uma profissão secundária? Como isso seria? Eu acreditava que esse era o desafio. Su Xiaoxiao não ficou nem um pouco surpresa. Quando minha irmã fez esse exame, o desafio foi o mesmo. Lei Yang e eu olhamos para ela na hora. Ela passou? Su Xiaoxiao nos encarou. Você acha que ela teria entrado na Spark se não tivesse passado? Eu cocei a cabeça sem jeito. Que profissão ela escolheu? Su Xiaoxiao pensou um pouco. Ela escolheu ferreiro. É só bater no ferro e aprender os materiais. É o básico para começar. Mas eu não recomendo para vocês. Por quê? Eu perguntei. Su Xiaoxiao disse. Porque a força da minha irmã é um pouco acima da média. E as bochechas dela ficaram vermelhas. Eu insisti. Quantos pontos ela tirou? Ferreiro é uma profissão de nível 2. Ela tirou 300. Eu balancei a cabeça. Nada mal. Continuei. E as outras profissões? O que é mais popular? A maioria dos candidatos prefere opções fáceis como costureiro, avaliador ou chefe. O limite de pontos para essas não é muito alto, porém. O avaliador chega no máximo a 200. Quanto ao nível 0, só existe uma. Su Xiaoxiao parou e ficou séria. A de arquiteto de formações. Minhas pupilas dilataram. Eu conheci essa profissão. Um arquiteto de formações é quem cria soros de cultivo de qualidade usados para elevar o grau natural de uma fera. Por isso, eles ocupam uma posição quase insubstituível em toda a aliança.
Até o estrela mais básico é disputado à tapa por todas as grandes facções. Claro, a barreira de entrada é bem alta. Em toda a Aliança Spark, o número total de arquitetos mal passa de 2.200. Aqueles com 2 estrelas ou mais não chegam nem a 800. Balancei a cabeça lentamente, pensativo. Lei Yang notou meu silêncio e me olhou confuso. Irmão Zhang, o que você está pensando em escolher? Não decidi totalmente, mas se for para escolher uma, teria que ser arquiteto de formações. Não por ser nível 0, mas porque minha habilidade especial me permite ver os caminhos de evolução de uma fera. Com esse dom, virar um arquiteto de formações é praticamente garantido. Virei o rosto para a área do palco. Já tinham dividido tudo em 36 zonas, cada uma cheia de materiais e ferramentas para sua respectiva profissão. Meus olhos pousaram em uma seção no canto mais distante. Tudo o que estava lá era voltado para a arquitetura de formações. Os materiais, as ferramentas, tudo o que eu precisava estava ali.